sou a professora Fabiana. Esse é o curso básico de espanhol do IPED. Sean bienvenidos a la clase 3. Nesta aula, trabalharemos a presença da língua espanhola no mundo. Eu coloco aqui um mapa para a gente tomar como ponto de partida. La língua espanhola en el mundo. A gente tem uma porção muito grande da América Latina, marcada aí pela presença da língua espanhola, não é à toa, assim como houve o processo de colonização por parte de Portugal em muitas terras, incluindo o Brasil, a Espanha também teve esse advento aí da colonização e ela chegou em muitos territórios próximos, inclusive muitos vizinhos ao Brasil. Por isso, a América Latina tem a língua espanhola aí como uma grande referência, né? A marcação aí territorial é bem expressiva. O espanhol, então, dominando toda essa parte para baixo do México aqui. A gente tem o espanhol na Espanha, claro, e algumas regiões da Europa, além da Espanha, como é o caso de Andorra, Gibraltar. Nós temos a presença da língua espanhola também em regiões africanas. Ceuta, Melilla, Marruecos, as Islas Canárias seriam alguns exemplos. Além de Saara Ocidental, que está por aqui, Guiné Equatorial, e temos a presença do espanhol também aqui no continente asiático, nas regiões aqui vinculadas às Filipinas. Ou seja, a presença da língua espanhola é bastante marcante, perpassando vários continentes. Lembrando, está presente na África, está presente também em regiões da Ásia e é considerada hoje uma das 4 línguas com maior número de falantes nativos. Bom, esse é o panorama inicial para a gente pensar a importância e o alcance da língua espanhola no mundo. Vamos ver se o pessoal na rua sabe, atualmente, quais são as 5 línguas oficiais na Espanha? Acho que é espanhol, catalão e galego, são esses só que eu conheço. Espanhol, basco, catalão, aranês e galego, eu acho. Basco, galego, catalão, espanhol e aranês. Atualmente, além do espanhol, são consideradas línguas oficiais na Espanha o basco, o catalão, o galego e o aragonês. Seguindo nossa aula, a gente vai trabalhar agora com o nome dos países que fazem parte da América Latina e que têm o espanhol como língua oficial, e a gente vai trabalhar também as nacionalidades. Então é um momento importante para treinar um pouquinho de pronúncia. Eu vou fazer a leitura e é interessante que você que me acompanha aí do outro lado repita o nome dos países e das nacionalidades, ok? Argentina. E quem nasce lá? Argentino ou argentina. Uruguai. Quem nasce lá? Uruguayo ou uruguaya. Paraguai. Paraguayo ou paraguaya. Chile. Chileno ou chilena. Bolívia. Boliviano ou boliviana. Peru. Peruano ou peruana. Equador, equatoriano ou equatoriana. Colômbia, colombiano ou colombiana. Venezuela, venezolano ou venezolana. A gente vê que é fácil, né? A gente já tem muito acesso ao nome desses países, os países estão próximos aí, em muitos dos casos, ao nosso território, mas a gente percebe sim algumas alterações, como o final aqui, né? Em la Y, a gente percebe uma diferença aqui, por exemplo,
Venezuela, e aí na hora de compor a nacionalidade, venezolano. Algumas distinções em relação ao português, mas é um vocabulário que é muito fácil da gente inferir, da gente traduzir. Seguimos. Panamá, panameño. Costa Rica, costarriqueño. Nicaragua, nicaragüense. Honduras, hondureño. El Salvador, salvadoreño. Guatemala, guatemalteco. República Dominicana, dominicano. Cuba, cubano. Puerto Rico, puertorriqueño. México, mexicano. Vocês podem perceber que a formação do feminino também segue a mesma lógica que se apresenta para o português. Na maioria dos casos, é pura e simplesmente uma substituição do O pelo A, como acontece em argentino, argentina, colombiano, colombiana e por aí vai. Então, por esta pequena apresentação, eu coloco aqui o mapa e coloco uma referência, então, de tantos povos próximos a nós que tem a língua espanhola como língua oficial. Vamos agora ver uma simulação? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Susana, ¿y tú? Soy Renata. ¿Hace tiempo que estudias español en IPED? No, he empezado hace 2 semanas. ¡Qué bien! ¿Y te gustan las clases? Sí, muchísimo. ¿Y por qué el interés por la lengua española? Porque mis abuelos son españoles y yo crecí escuchando la lengua española en mi casa y además me encanta la música cubana y las películas argentinas, o sea, me encantan la cultura hispana y la lengua española. Vamos vê-la novamente? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Susana, ¿y tú? Soy Renata. ¿Hace tiempo que estudias español en IPED? No, he empezado hace 2 semanas. ¡Qué bien! ¿Y te gustan las clases? Sí, muchísimo. ¿Y por qué el interés por la lengua española? Porque mis abuelos son españoles y yo crecí escuchando la lengua española en mi casa y además me encanta la música cubana y las películas argentinas, o sea, me encantan la cultura hispana e a língua espanhola. Eu vou apresentar agora algumas personalidades importantes da América Latina para que nós possamos treinar, sobretudo, os adjetivos relacionados às nacionalidades. Então, a primeira que eu apresento, é bom também esse nome para a gente conhecer e para treinar a nossa pronúncia, é Rigoberta Menchú, o nome de matriz indígena. Vamos lá, Rigoberta. Desafio aí esse R forte do começo, Rigoberta, Rigoberta e Menchú. Esse final que também é forte, né? Não pode se aproximar do som que a gente faz para o CH. Afinal de contas, Che segue um outro sistema lá na língua espanhola, certo? Então, Rigoberta Menchú é uma personagem importante. Ela nasceu na Guatemala. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz nos anos 90, importante aí uma mulher latino-americana, indígena, recebendo o Prêmio Nobel pela sua atitude, né? Pelo seu engajamento, pela sua luta em favor da cultura e dos povos indígenas. Ela também recebeu premiações importantes da esfera europeia, da esfera internacional, e eu ressalto aqui, por exemplo, el Prêmio Príncipe de Asturias de Cooperação Internacional. Bom, eu contei para vocês, ela nasceu na Guatemala. Vamos trabalhar agora o vocabulário que a gente estudou no começo desta aula? Rigoberta Menchú nació
en Guatemala. Ella es... E aí, você lembra como que a gente fala em espanhol o nome de quem nasceu na Guatemala? Quem nasce na Guatemala é guatemalteco. Então, aqui a gente vai completar. Ella es guatemalteca. Afinal de contas, estamos fazendo a concordância aqui com o feminino. Ela ficou conhecida no mundo todo pelo livro Me llamo Rigoberta Menchú e assim nasceu la consciência. E assim me nasceu la consciência. Bom, vamos avançar um pouquinho o nosso treino em relação a dizer as nacionalidades e os países em língua espanhola. Apresento mais 3 grandes nomes para vocês. Pablo Neruda, de Chile, Mario Vargas Llosa, de Perú, e Gabriel García Márquez, de Colômbia. A ideia é que aqui você consiga dizer a nacionalidade desses cidadãos que foram prêmios Nobel de literatura, tiveram sua obra traduzida aí pelo mundo todo. Vamos lá? Pablo Neruda é chileno. Mario Vargas Llosa é peruano. Gabriel García Márquez é colombiano. Fácil, né? Vamos seguir mais um pouquinho, agora conhecendo algumas paisagens lindas que formam parte da América Latina. Temos aqui fotos de Machu Picchu, no Peru. Este é um paisaje. Então, a gente pensou na pessoa primeiro. A pessoa que nasce no Peru é peruano, peruana. Aqui, para completar a frase, então, é seguir essa lógica. Este é um paisaje peruano. Sim? Vamos treinar um pouquinho a pronúncia. Aqui tem uma palavra difícil, paisaje. Aquele R difícil, o S que gosta de sair com som de Z, mas a gente não pode deixar. Este é um paisaje peruano. Sim? Mais um pouquinho de imagens bonitas. Isla de Galápagos, em Equador. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma imagem linda, deslumbrante, natureza maravilhosa. E vamos de novo voltar aqui para o desafio de conseguir completar a frase. Este es un paisaje ecuatoriano. ¿Sí? ¿Por quê? Porque es de Equador. Fácil, né? Vamos ver agora uma simulação? ¿Conoces los paisajes encantadores de Hispanoamérica? Yo conozco algunas regiones encantadoras, como Machu Picchu en Perú, Tierra del Fuego en Argentina. Y conozco algunos de paisajes de Chile, como las Torres del Paine. Son lugares increíbles. ¿Verdad? Son regiones fantásticas. Confieso que a mí me encantan las playas. Las Islas Galápagos en Ecuador están entre las más bellas del mundo. Sin duda, es mi destino favorito. Vamos verla novamente? ¿Conoces los paisajes encantadores de Hispanoamérica? Yo conozco algunas regiones encantadoras, como Machu Picchu en Perú, Tierra del Fuego en Argentina. Y conozco algunos de paisajes de Chile, como las Torres del Paine. Son lugares increíbles. ¿Verdad? Son regiones fantásticas. Confieso que a mí me encantan las playas. Las Islas Galápagos en Ecuador están entre las más bellas del mundo. Sin duda, es mi destino favorito. Seguindo o momento de conhecer paisagens deslumbrantes da América Latina, eu apresento para vocês Torres del Paine. Olha aqui, outra palavrinha boa para a gente treinar o desafio dos R's em espanhol. Torres del Paine, que está em Chile. Luego, es un paisaje chileno. ¿Sí? Seguimos. Los Roques.
Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz de propósito. Eu fui trazendo um monte de paisagem com a letra R para a gente treinar bastante. Los Roques. Sim, esse R bem forte, bem vibrante. Tem que fazer um ressoar aqui na boca. Roques. Sim? Los Roques están en Venezuela. Luego, este es un paisaje venezolano. Lembram disso? Venezolano, certo? Seguimos agora pensando um pouquinho na questão da concordância. A gente vai pensar na concordância e nesses adjetivos relacionados a nacionalidades. Então, coloquei aqui no primeiro bloquinho 2 grandes nomes do futebol argentino. Maradona es argentino. Maradona e Messi são argentinos. O que aconteceu aqui? A gente teve o argentino, argentinos, passando para o plural. A gente teve aqui a marcação do verbo ser, também no plural. Es e son. Outra forma de você se referir a mais de um sujeito que pertence a um país, sem necessariamente ser adjetivando, pode ser você falando do país em si. Esse é o exemplo que eu apresento no bloquinho abaixo. Mafalda e Gaturro são da Argentina. Eu trago aqui 2 nomes importantes do contexto aí das histórias em quadrinhos, das tiras argentinas. 2 nomes para a gente treinar a pronúncia. Ó, eu quero um L assim bem forçado aqui, ó. Mafalda, Mafalda, certo? E, de novo, o desafio do R bem forte. Gaturro, certo? Gaturro. Mafalda e Gaturro são da Argentina. Então, posso usar aqui a expressão são argentinos, como eu usei para os jogadores, e posso usar são de, e aí eu completo com o país em questão. O que a gente trabalhou aqui? Noções de concordância e retomamos nomes de países e nomes de adjetivos pátrios. Pensando nessa ideia de concordância, eu apresento a vocês os artigos definidos. Vamos para a leitura em espanhol. Artículos definidos. Masculino, eu tenho el e los. Feminino, eu tenho la e las. A tradução, pessoal, seria aqui o, os, a, as. Presta muito atenção que aqui eu não falei lo, los. Eu falei el, los, ok? No curso de introdução à língua espanhola, a gente trabalha o artigo el. Existe o artigo lo em espanhol? Existe, mas aí ele não é masculino, ele é neutro. E ele não vai ser empregado nas conotações que dizem respeito aqui à introdução à língua espanhola. Então, ó, decora, não é lo, é el, ok? Vamos ver alguns exemplos práticos. El puertorriqueño que conocí es muy guapo. Los puertorriqueños que conocí son muy guapos. Palavrinha nova aqui, a palavra guapo, que significa bonito, belo. E aí, olha só, o que eu conjuguei? Eu conjuguei aqui, ó, a nacionalidade do sujeito, eu conjuguei o verbo ser e eu também trabalhei a flexão do adjetivo, ou seja, da qualidade aí que eu atribuí aos sujeitos. Então, aqui a gente está trabalhando noçõezinhas de concordância verbal que seguem a mesma lógica, por exemplo, da língua portuguesa. Vamos ver mais um exemplo? La chilena que estudia conmigo es muy simpática. Las chilenas que estudian conmigo são muy simpáticas. De novo, o que eu fiz? Ó, trabalhei aqui desde o artigo, o adjetivo pátrio, o verbo ser e os adjetivos. Então, prestar bastante atenção aí e uma marcação que ajuda a gente a perceber, né, se a frase tá ou não, se precisa ou não ir para o plural, é porque é os adjetivos. Isso por quê? Os adjetivos não, os artigos. Isso por quê?
Porque eles estão bem no comecinho da frase. Então, olha lá, você percebeu los, você já sabe que é plural. Você percebeu las, você já sabe que é plural. Vai começar no artigo e em exemplos como esse vai encerrar no adjetivo, explorando, então, essas nuances aí de flexão, ok? Vamos ver agora uma curiosidade? O espanhol é a segunda língua mundial mais utilizada como veículo na comunicação internacional e o terceiro idioma oficial no campo da política internacional, da economia e da cultura, sendo a língua oficial em 21 países. A sugestão que eu apresento a vocês nesta aula diz respeito a um trabalho com leitura. Sim, aconselho vocês a procurarem aspectos culturais relacionados aos países de língua espanhola. Você pode procurar, por exemplo, a partir da internet, música, textos literários, filmes ou mesmo exemplos de artes visuais oriundos aí de países que tenham a língua espanhola como língua oficial. Isso vai ajudar a aprender mais sobre a cultura hispânica, a ampliar o seu repertório em relação a vocabulário, enfim. E é uma atividade geralmente aí considerada por muitas pessoas como prazerosa. Afinal de contas, você vai estar explorando aí nuances da esfera artística do mundo hispânico. Bom, ¿qué has aprendido en esta clase? Pessoal, nessa classe nós trabalhamos os países que têm a língua espanhola como língua oficial. Nós trabalhamos aqueles adjetivos relacionados a nacionalidades, trabalhamos artigos definidos e tivemos também alguns momentos para explorar as noções de concordância verbal e nominal relacionadas aí à apresentação, não só dos países, mas também dos povos de língua espanhola. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, tenham aprendido muitas palavras novas, tenham treinado bastante a pronúncia em língua espanhola